Olá, queridos alunos e queridas alunas. Aqui é o professor Leandro, de Língua Portuguesa. Desejo a todos muita saúde, muita fé e muita luz. Vamos continuar nossa aula de acentuação gráfica? Pois bem, hoje nós veremos mais uma regra das palavras paroxítonas. Essa regra é muito especial. Ela é cheia de casquinhas de banana. Ok? Pois bem, pelo nosso cronograma, pelo nosso programinha, nós já estamos na regra número 9. A regra diz o seguinte: acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Paroxítonas nós já vimos o que é. Quando a sílaba tônica é a penúltima. Falta a gente saber o que é um ditongo crescente. Ok. Para nós aprendermos essa regra, temos que saber o que é ditongo. Bem, moçada, ditongo está num assunto chamado encontros vocálicos. Os encontros vocálicos da nossa língua são 3: o ditongo, o tritongo e o hiato. O ditongo é quando você tem duas vogais. Olha, é encontro vocálico, encontro de vogais. Ditongo é encontro de duas vogais na mesma sílaba. Exemplo: você tem a palavra peixe, aqui é o ditongo. Você tem duas vogais na mesma sílaba. Chechel, aquele lindo pássaro preto. Chechel, aqui é o ditongo. Você tem duas vogais na mesma sílaba. Ok? Vamos para o tritongo. Tritongo é o encontro de 3 na mesma sílaba. Exemplo: saguão, você tem aqui, olha, guão. Você tem 1, 2, 3 na mesma sílaba. Uruguai, você tem aqui, olha, na mesma sílaba você tem o U, o A e o I. 3 na mesma sílaba, tritongo. E nós temos o hiato, que fica em sílabas separadas. Nós já estudamos isso anteriormente. Exemplo: saúde. Ó, fica uma vogal aqui, outra vogal aqui. Moído, uma vogal aqui, outra vogal aqui, hiato. Portanto, repetindo, os encontros vocálicos são 3: o ditongo, tritongo e o hiato. Tudo bem? Pois bem, moçada, nós agora vamos estudar especificamente o ditongo, que é o ditongo que interessa para nossa regra de acentuação. Você tem que saber direitinho o que é um ditongo, senão você não vai saber acentuar corretamente. Vamos para o cartaz? Pois bem, o ditongo, ele pode ser da seguinte forma: o ditongo pode ser aberto, fechado, oral, nasal, crescente e decrescente. Veja, o ditongo aberto é apenas, o aberto e o fechado é apenas para diferenciar o som. O som aberto de papai, aqui está o ditongo, papai. Fechado, aqui tem a palavra leite. Você não diz leite, diz leite, fechado. Aberto, fechado. O oral e o nasal, qual é a diferença? O oral quer dizer que sai todo pela boca. Geralmente o oral e o aberto é a mesma coisa. Papai, ele é aberto e é oral. Herói, ele é oral, aberto e oral. Para diferenciar de mamãe, aqui você tem o ditongo, que sai parte do som pela boca e parte do som pelas narinas, pelo nariz. Então, oral sai tudo pela boca, nasal sai parte pela boca, parte pelas narinas. Ok? Pois bem, além desse aberto, fechado, oral e nasal, nós temos o ditongo crescente e o decrescente. Essa parte que interessa para a nossa regra. Tudo ok? Pois bem,
Para que possamos estudar o ditongo, nós precisamos voltar lá para a primeira, segunda série do ensino fundamental, lá para o comecinho do primário. Nós aprendemos, quando nós somos bem pequenininhos, aprendemos o que é uma vogal. As vogais, você já sabe, são aquelas letras A, E, I, O, U. Vejam aqui no cartaz. Bem, as vogais, moçada, são essas letras aqui, olha. A, E, I, O, U. Todo mundo sabe. Ótimo. As semivogais são essas duas letras, I e U. Quando é que ela é vogal e quando ela é semivogal? Veja que aqui tem U, I e tem U também como vogal. As semivogais, elas só são semivogais quando forem fracas, bem fraquinhas. Quando forem átonas, fracas. E elas vêm sempre acompanhadas, sempre ao lado do A, do E e do O. Lembre-se, o I e o U tem que ser bem fraquinho e tem que estar do lado do A, do E e do O. Nesse caso, ela é semivogal. Veja um exemplo. Boi. Aqui você tem aqui o ditongo. Você tem a vogal e a semivogal. Você pronuncia o O com mais intensidade, boi, e o I com menos intensidade. O O é vogal, o I é semivogal. Veja, viúva. Aqui você tem vogal, mais vogal, mais vogal. Há quem diga que aqui é uma semivogal, aqui é uma semivogal e aqui é uma vogal. Errado. Totalmente errado. Porque elas são fortes. Aqui uma vogal, vogal e semivogal. Vejam na palavra moita. Aqui sim, você tem uma vogal e uma semivogal. Ok? Na palavra Sônia, eu separei as sílabas porque mania, já vou separando as sílabas. Aqui você tem uma vogal, você tem uma semivogal e aqui você tem uma vogal. Vogal, semivogal, olha aqui, semivogal bem fraquinha. E vogal. Céu, aqui nesse ditongo aberto você tem vogal e semivogal. Sou, você tem vogal, olha aqui o ditongo, vogal, semivogal. Baú, você tem vogal, 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 vogal. As duas são fortes. Tudo ok, moçada? Meninos e meninas, vejam. Quando a gente fala de ditongo crescente e ditongo decrescente, tem aluno de terceiro ano que diz: professor, eu nunca sei diferenciar o ditongo crescente e o ditongo decrescente. Portanto, meninada, aprenda agora. Certo? Pois bem, o ditongo você já sabe que são duas vogais na mesma sílaba. E o que é o ditongo crescente? É quando você tem um encontro na mesma sílaba de semivogal mais vogal. Eu coloquei aqui a palavra planetário. Olha, planetário, você tem aqui o ditongo crescente. Você tem primeiro a semivogal, esse izinho, e depois a vogal, esse O aqui. Veja, ditongo decrescente é o encontro na mesma sílaba. Eu tinha colocado aqui sílaba separada por engano, viu? Ditongo decrescente é o encontro na mesma sílaba, viu? Aqui, ó, na mesma sílaba de contrário, vogal vem na frente, mais semivogal. No decrescente, a semivogal vem na frente, a vogal vem depois. No decrescente, inverte, a vogal vem aqui e a semivogal vem depois. Por exemplo, lousa, você tem o ditongo aqui, ó. Ele é decrescente, por quê?
primeiro vem a vogal e depois a semivogal. Repetindo, o ditongo crescente, primeiro vem a semivogal, depois a vogal. E no ditongo decrescente, primeiro vem a vogal e logo em seguida vem a semivogal. Beleza? Já. Pois bem, moçada, todo esse arrudeio, todas essas informações, somente para você entender uma regra de acentuação. A acentuação é um assunto fácil, você não pode errar. A sua redação do Enem, você não pode errar. A cada 3 acentos que você erra, você perde 50 pontos. Então, na sua redação do Enem, tente não errar a acentuação. A cada 3 errinhos, uma das pessoas que vai corrigir sua prova, que são 3 que corrigem, cada professor corrige, cada prova é corrigida por 3 professores, provavelmente um deles vai tirar 50 pontos a cada 3 errinhos de ortografia, de acentuação e outras coisas. Pois bem, todo esse arrudeio é para a gente explicar exatamente essa regra, para que você entenda exatamente essa regra. Pois bem, vamos repetir a regra. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Todas são acentuadas. Exemplo, série, a palavra série. Olha aqui o ditongo. Crescente por quê? Primeiro a semivogal, depois a vogal. História, paroxítona terminada em ditongo crescente. Por que ditongo crescente? Primeiro vem a semivogal, depois a vogal. Vácuo, vazio, vácuo, olha aqui, paroxítona terminada em ditongo crescente. Por que ditongo crescente? Primeiro a semivogal, depois a vogal. Planetário, olha, paroxítona terminada em ditongo crescente. Por que ditongo crescente? Primeiro a semivogal, depois a vogal. Pois bem, todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente levam acento. Paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Ok, moçada? Olha, na aula passada eu havia dito que nessa terceira aula nós sacramentaríamos o assunto de acentuação. Mas nós vamos ter mais uma aula, a quarta aula, viu? Porque nós temos que ver os verbos acentuados, o acento diferencial e algumas regras, alguns acentos que saíram, algumas palavras que a gente pensa que ainda tem acento e que não tem, ok? Só para efeito de informação, por que acontece essa mudança na língua portuguesa? Por que acontece? Acontece porque nossa língua é uma língua viva, dinâmica, eclética. Provavelmente haverá 3 mudanças ainda nesse século XX. No século XIX, nós tivemos 3 mudanças. Uma em 1911, uma em 1943 e outra em 1971. No século XX, né? No século XXI, esse século que nós estamos vivendo, nós já tivemos uma reforma em 2018. Até o final do século, provavelmente, nós teremos mais 2. Talvez, na próxima mudança ortográfica, o trema que saiu nessa reforma volte. A língua é muito viva, é muito eclética. E se não for assim, a língua morre. Ok, moçada? Muita saúde, muita fé para todos, muita luz e até a próxima aula.